E agora nós vamos falar um pouco sobre a AN, alimentação natural. Se todo pet pode, qual pet que não pode, se existe alguma restrição. E Ju vai conversar com a doutora Dani, que vai esclarecer tudo sobre a alimentação natural pra gente. E um dos temas mais recorrentes que nós verificamos hoje em dia, seja nas mídias sociais, seja no grupo de WhatsApp, de clubes de raça, é a alimentação natural, a famosa AN. E aí, para falar de AN, eu não poderia estar em outro local, a não ser aqui na Centervet com a doutora Carla Daniele. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora Carla Daniele é conhecidíssima pela sua atuação junto aos pets e orientação quanto à alimentação natural. E aí nós temos uma preocupação, né, doutora Carla, justamente com essa popularização da AN, essa necessidade de ter um profissional orientando. Então, para deixar o público de casa bem informado, qual o benefício da AN, doutora? A alimentação natural é uma categoria, né, não é novo. Na época dos nossos avós, né, a gente já dava comida para cachorro, mas não era de uma forma equilibrada, né? Então hoje a gente tem essa nova velha tendência, né, em que a gente conseguiu cientificar a coisa, né, de forma a aplicá-la de uma maneira mais segura. Então a gente tenta desvincular a comida de panela com a AN. Apesar de ser um alimento caseiro, componentes da nossa alimentação, arroz, carne, frango, legumes, mas eles são pesados e medidos para aquela alimentação, daquele animal, com aquele peso, com aquela necessidade corpórea. Então isso é a AN, de fato. Então assim, o público não vai confundir com comida de panela não, né? Dividir seu almoço com seu pet não, são duas coisas distintas. Muito importante isso que você chamou a atenção, exatamente, Ju. O tempero faz mal, não é isso? Exatamente. Tem os temperos muito comuns, populares, né, que usamos, como por exemplo a cebola, né? A cebola faz parte, a cebola é tóxica, tanto tóxica para gato quanto para cães, então não pode entrar na alimentação. O alho, apesar dos seus benefícios, tem que ser muito bem estudado quanto à quantidade também. Temperos completos, ricos em sódio, não é muito legal, aqueles temperos completos. Então, a alimentação da forma como nós fazemos, com frituras, uso de gordura trans, óleo de soja, girassol, não podem ser utilizados não. Como você falou, achei muito legal a sua colocação de não dividir o seu prato com um pet. É importante a gente diferenciar. Quando você for fazer a alimentação do seu cão e de maneira orientada por um veterinário, seja ele clínico, que tem atuação na área de nutrologia, nutrição, seja ele nutrólogo, que faça orientado aquilo, né? Então vai fazer a porçãozinha, a marmitinha do pet para aquele dia, que naquela marmitinha tem todos os componentes necessários para o desenvolvimento dele. Porcentagem de proteínas, porcentagem de carboidratos, vitaminas, certo? E tudo isso tem que ser de acordo com o peso do cachorro para não ter deficiência, né? Isso, tem alguns fatores que a gente considera no momento da consulta, como por exemplo, o peso, se pratica exercício, se é castrado, sexo, tá certo? A raça também. Então tem raças que têm uma demanda metabólica maior, a gente pega um galgo, um whippet, cães atletas, a gente tem que ter uma dieta mais rica de proteína, uma dieta mais calórica, né? E aí você tem um bulldog, né? Aquele cara mais lentão, aí já tem que dar uma ponderada. Problemas dermatológicos. E aí a gente também entra na proteína, uma proteína mais legal para aquela alergia ficar mais controlada. Os dermatologistas trabalham muito com nutrição. Nutrição é um dos pilares da saúde, né? O clínico geral trabalha com nutrição, seja ela no conceito de ração, seja ela no conceito de AN. Então a nutrição é saúde. Tem gente que tem cão natureba que divide a marmita do cão com a própria pessoa. Eu conheço, viu? Exatamente. Quando você não adiciona o suplemento, né, que o suplemento realmente vai dar um gostinho um pouquinho mais apurado, mas se você congelar a marmitinha sem suplementação, não tem por que não ser consumido. Brincadeiras à parte, claro, que vai ser aquela alimentação sem tempero, teoricamente sem sal, né? Apesar do sal poder ser adicionado, né? Vamos abrir aqui um parênteses, é um assunto muito amplo, né? A gente começa a puxar, eu começar a falar aqui que nem uma metralhadora, você me para, tá? E aí o sal, né? Só abrindo um parênteses rapidinho. O sal, ele não é inimigo, tá certo? O sódio, os excessos é que são inimigos. Então, adicionar uma pitada de sal é até previsto dentro da alimentação natural de cães saudáveis. A
A gente só vai ter restrições naquelas dietas especiais. Renais, por exemplo. Perfeito, exatamente, uma boa colocação, cardiopatas. Então, sal não é inimigo, os excessos é que são. Como tudo na vida, Exato, né? Então, perfeito. sempre os excessos, eles vão trazer alguma repercussão que nós não desejamos. Exatamente. E aí, ainda tem os petiscos naturais. São Exato. famosos os petiscos, doutora Dani, tá, gente? Então, assim, quem não conhece doutora Dani, não conhece a linha Pet Nature, não é à toa que nós estamos aqui hoje com ela, é conhecidíssimo como aquele petisco que em todos os eventos fazem fila. Fifi, ó, pra você, viu? Eita, Fifi, grande beijo, Fifi. Não vou começar a mandar beijo não, senão a gente termina muito não. longo, né? São muitos, vai que eu esqueço alguém, ninguém fica chateado com isso. Mas os petiscos, assim, quando eu comecei a empresa, né, eu sentia muita necessidade com os meus pacientes. Todo veterinário proibia tudo, né? Você tem um paciente, eu comecei com pacientes idosos, né? Na verdade, minha porcentagem de filhotes é muito baixa, porque a ração realmente tem uma popularidade maior. Sim. Certo? Então, qual é o público-alvo da alimentação natural que o colega pede uma ajuda? Os idosinhos. Por quê? É aquele animal que não tem mais dente, Isso. aquele animal que tem um olfato deficiente, não se anima para comer. E aí o colega às vezes se sente inseguro em dar um alimento caseiro. E aí nos procura para dar aquele alimento balanceado. Perfeito. Então, os idosinhos, eles assim, adoram, tem um benefício, eles ficam alegres, né? Então, é muito legal. E a empresa começou por isso. Então, Facilita a mastigação, é mais Exato. fácil sentir o odor, que na ração a gente não sente muito. Exato. Perfeito. E aí, quando eu procurei, aí precisava fazer coisas que eles podiam indicar com segurança. Mesmo sendo, por exemplo, alguns petiscos nossos são proteínas, a gente tem aquela proteína que é mais adequada para o paciente renal, aquela mais light, tipo mais gordinho, aquele legumezinho desidratado para os fitness. Então a gente tenta fazer essas linhas para se adequar à categoria de cada um e que o colega veterinário se sinta seguro em usar aquele petisco. Perfeito. E a questão do pelo, porque assim, tem Pelo, shih tzu, lhasas, cachorros de pelo longo. Já ouvi testemunhos de que a alimentação natural tornou o pelo do cachorro mais brilhoso. Então, assim, há essa repercussão, porque pra gente, né, a gente sabe que quando há uma deficiência de algum tipo de vitamina, como a vitamina D, por exemplo, o cabelo ele fica quebradiço, ele começa a cair, unha e tal, mas no animal, no pet, parece que é essa correlação também, né? Também, né? A gente tem que realmente focar que quando a gente está fazendo uma alimentação natural balanceada, ela vai ter todos os componentes ali. Inclusive a adição de peixe, tá? 2 vezes por semana, previsto nos cardápios dos pets que eu monto, é uma fonte de ômega. Você tem uma sardinha dada de maneira orientada, quantidade, tudo bem estudadinho, vai fazer esse benefício. O uso de óleos nobres, né? O azeite, né? O óleo de coco, às vezes até o linhaça. Então a gente tem algumas categorias de óleos que podem ser adicionados com segurança à alimentação do pet. E aí aquela questão, o tutor, aí vamos falar do tutor, né, que tem uma rotina muito atribulada. Talvez não seja o caso de introduzir uma AN, porque tem todo um cuidado, tem um horário certo, tem um preparo anterior, não dá para deixar lá. Dificilmente o animal deixa, né, o pet, não gosto de falar o animal. Nem o pet. eu detesto a palavra animal. Para mim, na verdade, é um filho, né? Então, sempre trato como mãe, pai. Hoje em dia, a gente realmente tem essa ligação, Verdade. Né? Então, assim, o pet dificilmente deixa a AN, né? Se porventura aquele que deixar, realmente acaba complicando, porque é um alimento perecível. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Para aquele dono que não tem muito tempo, existe sempre a opção de congelar as marmitinhas ou comprar pronta, certo? Caso realmente seja só a interferência da rotina. Mas um pet que costuma deixar comida, que realmente, assim, tipo, eu não vou dizer que não tem, mas 99% raspa prato. Com certeza. Mas eu tenho dúvida. Mas foi uma boa colocação. Pois, gente, então a gente encerra a entrevista com a doutora Carla Daniele. Lembrando a vocês que a AN é uma coisa séria. Então procure seu veterinário caso você deseje iniciar essa nova dieta com o seu pet, com todos os benefícios que ela pode trazer e nada de dividir sua comida com ele, viu?